Então, decreto número 056, de 23 de março de 2020, determina toque de recolher em todo o território do município de Três Lagoas para enfrentamento da pandemia decorrente de coronavírus Covid-19 e altera dispositivos do decreto número 055, de 20 de março de 2020 e dá outras providências. Ângelo Guerreiro, prefeito municipal de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais conferidas pelo artigo 43, 5º da Lei Municipal número 1795, de 16 de julho de 2002, da Lei Orgânica do Município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Considerando as deliberações do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus Covid-19, instituído pelo Decreto Municipal número 046, de 22 de março de 2020, considerando o disposto da Lei Federal de 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, diz respeito às medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, sobretudo o seu artigo 3º do 7º, a possibilitar condutas aos gestores locais de saúde e na portaria interministerial número 5 de 17 de março de 2020, considerando que já está havendo um acréscimo na população flutuante, aumentando o risco de proliferação do Covid-19 e sobrecarregando os serviços de saúde municipal, considerando a necessidade de preservar a integridade física e a saúde da população em geral e que medidas devem ser adotadas para que não haja circulação do vírus no município, considerando o decreto estadual número 15.396, de 19 de março de 2020, que declara no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul situação de emergência em razão da pandemia por doença infecciosa viral Covid-19 e amplia as medidas de prevenção a serem adotadas no território sul-mato-grossense, considerando a complexidade no momento atual, que requer esforço conjunto na gestão e adoção de medidas necessárias aos riscos que a situação demanda, bem como o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, decreta. Fica estabelecido toque de recolher a partir do dia 23 de março de 2020, de modo a proibir a permanência de pessoas em logradouros públicos do município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, no horário compreendido das 20 horas até às 5 horas da manhã, pelo prazo de 15 dias, prorrogáveis por tempo indeterminado. O confinamento domiciliar obrigatório, que trata o caput desse artigo, não se aplica aos casos de deslocamento por questões de saúde, de trabalho, serviços de entrega a domicílio, delivery, bem como outras circunstâncias relevantes devidamente comprovada. A locomoção no horário em que vigorar o toque de recolher deverá ser realizada individualmente, competindo à autoridade fiscalizadora apreciar as exceções. Artigo 2º. O artigo 2º do Decreto número 055, de 20 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Fica concedido durante o estado de emergência declarado pelo Decreto Municipal número 054, de 19 de março de 2020, o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40%, nos termos do artigo 61 da Lei 2120 de 2006, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração Municipal, a todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde que exerçam suas funções nos serviços de atendimento das unidades de saúde desse município, bem como aos agentes de endemias, agentes de saúde e servidores designados na administração e serviços dos cemitérios público municipal. O artigo 3º do Decreto número 055, de 20 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus, Covid-19, determino, durante o estado de emergência declarado pelo Decreto Municipal número 054, de 19 de março de 2020, sob pena de cassação de alvará de funcionamento e imediata interdição, as seguintes medidas e restrições. Suspensão do funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, facultado apenas o serviço de entrega, delivery. Suspensão da entrada de novos hóspedes, check-in, em hotéis, motéis, pousadas e similares,
mantendo o funcionamento de seus serviços apenas aos usuários já instalados, devendo impedir o acesso destes às áreas internas, tais como bares, restaurantes e lanchonetes, facultando os serviços de alimentação de maneira individual em serviços de quarto apenas. Fechamento de academia, centro de ginástica e estabelecimentos similares. Fechamento dos estabelecimentos que prestam serviços de cuidados pessoais, tais como salões de beleza, centros de estéticas e congêneres. Suspensão da realização de eventos e atividades com a presença de público, ainda que previamente autorizadas, que envolvem aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, show, salão de festas, casa de festas, feira, eventos científicos, comício, passeata e afins. Suspensão da visitação a pacientes internados com Covid-2019, seja na rede pública de saúde ou na privada. Fechamento de shopping centers, associações recreativas, cinemas, lojas comerciais, shopping popular, camelódromo e todo o comércio em geral, ressalvado as exceções dispostas neste decreto. Suspensão das atividades presenciais em igrejas e templos de qualquer culto, facultado a transmissão eletrônica das celebrações, cerimônias e rituais, limitado à autoridade religiosa celebrante. Restrição de limite máximo de 5 pessoas por salas de velório e a proibição de aglomerações de visitantes em suas áreas internas e externas. Suspensão do atendimento presencial em bancos, casas lotéricas, cartórios de notas e registros de empresas de prestação de serviço intelectual, facultado o funcionamento interno sem atendimento ao público. As oficinas mecânicas, comércios de autopeças e borracharias deverão manter seu funcionamento de portas fechadas, com a realização de atendimentos individuais, podendo ainda adotar o sistema de agendamento com espaço de marcações, de modo a evitar aglomerações de pessoas. Contudo, tais estabelecimentos deverão priorizar o atendimento aos veículos emergenciais, sempre que solicitado pelo poder público. As empresas que pratiquem comércio na área da construção civil, tais como casas de materiais de construção, ferragens, elétricas e congêneres, ficam obrigadas a manter um canal para atendimento de plantão exclusivamente para atender a estrutura pública envolvida no enfrentamento de emergências. Aos estabelecimentos bancários, que tratam o inciso 10 deste artigo, fica autorizado o autoatendimento, limitado à quantidade de pessoas correspondentes ao número de dispositivos desta natureza. A restrição referente ao inciso 7º deste artigo não se aplica aos supermercados, farmácias e serviços de saúde em funcionamento no interior desses estabelecimentos. Fica esclarecido que postos de combustíveis, farmácias, supermercados, hipermercados, distribuidores de gás de cozinha e água mineral, serviços de comunicação e transmissão de dados, panificadoras, conveniências, clínicas veterinárias, pet shops, casa de ração, agropecuárias e aquelas indispensáveis para atender a estrutura pública serão consideradas como atividades essenciais durante o estado de emergência, ficando, portanto, excetuado das restrições contidas neste artigo. Entretanto, tais estabelecimentos deverão reforçar as medidas de prevenção de modo a evitar aglomerações de pessoas em suas dependências. Suspensão dos atendimentos eletivos e demais serviços de laboratórios, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, mantido apenas os atendimentos emergenciais. Visando conter aglomerações em clínicas e consultórios médicos e odontológicos, fica autorizado às farmácias, drogarias e congêneres a venda de medicamentos sujeitos à prescrição médica mediante apresentação de receita enviada por meio digital, desde que acompanhada do e-mail comprobatório do endereço eletrônico do subscritor. As empresas de construção civil e as indústrias deverão franquear aos seus funcionários e colaboradores, além dos equipamentos de proteção individual, EPIs obrigatórios, os equipamentos de proteção contra o contágio do coronavírus e evitar a aglomeração nos locais de trabalho. Durante o estado de emergência, declarado pelo Decreto Municipal número 054, de 19 de março de 2020,
fica suspenso o transporte coletivo urbano, o transporte individual de passageiros em motocicletas de aluguel, mototáxi e congêneres, e a cobrança da taxa referente ao estacionamento rotativo do município, Zona Azul. O transporte individual de passageiros em veículo automotor leve de aluguel, táxi ou motoristas credenciados em redes de compartilhamento pelas operadoras de tecnologias e transportes, OTT aplicativos, durante a situação de emergência declarada no Decreto número 054, de 19 de março de 2020, deverá obedecer às seguintes determinações: limitar-se a 2 passageiros por corrida, disponibilização de álcool em gel no interior dos veículos, uso de máscaras pelos motoristas, vidro dos veículos aberto, exceto se estiver chovendo. Estão impedidos de realizar o transporte de passageiros que trata esse artigo os motoristas que apresentarem algum dos sintomas sugestivos de infecção pelo coronavírus Covid-19, como febre, tosse seca, corrimento nasal, espirros e dificuldade respiratória. Motoristas e usuários deverão comunicar à autoridade sanitária qualquer situação de anormalidade através do telefone 67 3929 1782 para fins de informação e monitoramento. Para o alcance dos objetivos desse decreto, deverão ser advertidos as pessoas nas abordagens realizadas pelo Poder Público Municipal, sendo certo que aqueles que infringirem a determinação legal destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa poderão responder pela prática de crime previsto no artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Parágrafo único. Para garantir o disposto no caput deste artigo, são competentes os agentes municipais de trânsito, de postura, de vigilância sanitária, da vigilância de saúde, bem como as forças de segurança, notadamente as de policiamento ostensivo, podendo interditar estabelecimentos, apreender veículos e conduzir forçadamente os infratores. Fica limitada a venda de álcool em gel a 2 unidades de cada produto por CPF e 1 unidade se a embalagem for acima de 1 litro. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 23 de março de 2020, hoje, ficando revogadas as disposições em contrário. Três Lagoas, 23 de março de 2020, Prefeito Municipal Ângelo Chaves Guerreiro.